Fala, turma do nono ano, tudo beleza com vocês? Bom, gente, está iniciando mais uma videoaula da gente de história, beleza? Hoje o nosso encontro é de história, certo? Hoje a gente vai o quê? A gente vai continuar, né, no nosso conteúdo. A gente estava vendo o quê? A gente viu nas últimas aulas, né, a respeito da diferença, né, galera, o que que era o totalitarismo, né, e o que que era a diferença entre totalitarismo e autoritarismo, né? Isso o professor explicou direitinho nas últimas aulas, o professor trouxe os exemplos, né? Ou seja, praticamente o nosso sistema de governo atualmente, né? Ele se configura cada vez mais como um sistema autoritário, né? Já falou várias vezes, né, que, por exemplo, que poderia né, fechar o Congresso e colocar os militares no poder, ou seja, tornar um regime totalitarista, beleza? Fazer com que as pessoas sigam o percurso dos militares, isso é um sistema de regime totalitarista, né? Já comparado com o regime autoritarista, é quando você simplesmente a sociedade não ouve, não, por exemplo, não escuta, não enxerga, né, e não sente nada, ou seja, simplesmente tudo que o sistema de governo estiver ali colocando, né, a sociedade praticamente vai ficar alienada, ou seja, não vai ligar pelas questões que o governo está colocando. Então, isso é o autoritarismo. Beleza? Já o totalitarismo é quando você simplesmente se convence do regime, dentro que você tem que o quê? Sendo que você tem que atuar como o quê? Como militar, ou seja, você tem que atuar assim como os regimes, né, militares, assim como, por exemplo, as doutrinas militares. Então, você vai simplesmente enxergar todas as mazelas que estão acontecendo perante o seu país. Beleza? Aí hoje a gente vai começar a ver sobre o que são os regimes totalitaristas, ou seja, a gente vai começar a ver, né, dentre esses dois regimes. Lógico, o totalitarista ele é mais pesado ainda, beleza? Aqui a gente começa a ver e começa a enxergar praticamente, né, as divergências políticas entre direita e o que é esquerda, beleza? Vamos, né, passar também a questão do que a gente está vivenciando hoje, né? Ou seja, a gente tem cada vez mais uma disputa, né? Ou seja, praticamente polarizada, né, no nosso Brasil, ou seja, a gente tem os petistas de um lado, né, que são da política esquerdista, né, assim como a gente tem, né, por exemplo, os bolsonaristas do outro, né, que são, né, ou seja, que assumem cada vez mais que são um regime, né, de extrema direita, ou seja, de extrema violência, né, galera? Ou seja, de tudo é na base da porrada, tudo é na base, né, por exemplo, do tiro ou da selvageria. Então, isso é um regime totalitarista, beleza? Assim como, por exemplo, ocorreu o regime fascista, né, por exemplo, na Itália, no regime nazista na Alemanha por Adolf Hitler, né, na Itália por Benito Mussolini. Então, a gente vai começar a observar isso, né? Ou seja, essas ondas de protestos que ocorriam, como é que eram, né, por exemplo, como eram caracterizadas as sociedades dessa época. A gente vai passar por umas atualidades também, né, ou seja, a respeito do caso Floyd, né, do rapaz negro que foi morto, né, nesses últimos dias e que repercutiu bastante, beleza? Então a gente vai primeiramente falar do que é o fascismo, né, ou seja, o fascismo é uma ideologia, né, conhecida, ou seja, é uma política bastante autoritária e ultranacionalista baseada na ultradireita. Visava buscar o apoio popular nas nações de seus governos, mas de forma alguma permitia a liberdade o quê? Individual e coletiva dos cidadãos. Ou seja, então a gente tem cada vez mais o quê? Uma ameaça às liberdades individuais, beleza? O pensamento de Laura vai ser interrompido, ou seja, se não for de acordo com os ditadores, se não for de acordo com, né, com os regimes totalitaristas, né, se não for de ideia deles, o regime de Laura vai ser interrompido, né? Ou seja, toda a liberdade individual, assim como coletiva dos cidadãos serão interrompidos, né? Através do quê? Através de uma forte propaganda voltada para o nacionalismo, convoca, na verdade, o quê? Convocava o povo a lutar em defesa do seu território. O fascismo se consolidou com mais intensidade na Itália, durante o regime totalitarista de Benito Mussolini, né? E as bases, galera, desse regime fascista, né? Ou seja, de um regime fascista são o ultranacionalismo, o etnocentrismo e o militarismo, né? A gente vai ver cada um deles, tudo bem? Então vamos lá. O ultranacionalismo, ou seja, é um nacionalismo exagerado e radical que não aceita influência alguma de outras culturas ou nações. É praticamente o que a gente tem, né, com a disseminação de políticas xenofóbicas, né, cada vez mais o que cada vez mais na Europa, né, a gente pode dizer assim, e principalmente também nos Estados Unidos, ou seja, são os cidadãos, né, ou seja, são os cidadãos que não aceitam, por exemplo, os estrangeiros, né? Então eles
agem com pancadaria, ou seja, agem praticamente com aversão mesmo, ou seja, eles com ódio muito grande dos estrangeiros que estão, né, querendo a oportunidade de morar naquele determinado país e fixar residência. Então, isso aí é característica do ultranacionalismo, né? Ou seja, fatores que a gente tem, né? Ou seja, constantemente a gente tem noticiários de televisão, de internet, enfim, a gente tem noticiários disso, né? Ou seja, a gente vai ver que praticamente a gente está perante um fascismo cada vez mais próximo, infelizmente, né, galera? Então a gente vai ver cada vez que a gente está mais próximo, simplesmente porque cada fator que eu for mostrar aqui, né? Ou seja, a gente vai ter ele cotidianamente, ou seja, constantemente, né, nos últimos dias. Beleza? Então a gente tem o etnocentrismo, que é a ação preconceituosa realizada por grupos de etnias com o mesmo idioma e cultura com outros grupos que possuem características diferentes. Beleza? Então aqui a gente tem a questão do racismo exagerado, né? Ou seja, a gente viu, por exemplo, nas últimas semanas, né, a respeito do cidadão americano, né, o George Floyd, que foi, ou seja, foi vítima de um policial branco e que, na verdade, ou seja, destacou realmente a violência extrema, né, desse homem branco perante esse homem negro e que foi o quê? E que ocasionou, na verdade, uma onda de intensos protestos, né, pelo Brasil, pela Europa, nos Estados Unidos contra o Donald Trump. Então, vamos percebendo, galera, que a gente está cada vez mais o quê? A um passo do fascismo, né? Ou seja, cada vez mais a um ponto de chegar a um regime totalitarista. Então, as pessoas não aceitaram a questão que o rapaz foi morto, né? Enfim, ele estava com as notas falsas de dólares, era uma coisa assim, mas o que não justificava a ação do policial, né, perante isso, ou seja, não justificava levar ele à morte, beleza? E a gente tem também o militarismo, ou seja, nações que pregam o ultranacionalismo, né, geralmente buscam a militarização sobre o pretexto de proteger o Estado contra possíveis, né, invasões de outras nações. Apenas um pretexto, né, como, por exemplo, o próprio texto traz, né, ou seja, o militarismo realmente também é uma forma, né, ou seja, aqui já é a forma da força, né, ou seja, uma forma do... Né, a gente tem, por exemplo, defendendo o Estado, a gente tem o poder, a gente tem a força, né? A força, no caso, é o braço armado do Estado, que são os militares, beleza? Então, como uma forma de garantir a soberania, que esses povos dizem, né, que esses povos estão chegando para interferir na soberania do Estado. Então, por exemplo, a pancadaria sobe, né, galera? Ou seja, praticamente é o que a gente tem, como chamamos também, de ditaduras militares. Então, é o fim das liberdades individuais, o fim das liberdades coletivas. Então, né, ou seja, são ondas, né, de violências extremas, né, ou seja, tem toque de recolheitas, enfim, você não pode andar, por exemplo, nas ruas após o sinal de recolher, tem tudo isso, certo, gente? Ou seja, é praticamente uma onda, né, exagerada, ou seja, é de que tudo vai se resolver na porrada, tudo vai se resolver no tiro, na pancadaria, né? Praticamente o que o próprio governo atual, né, praticamente o Bolsonaro, ele fala, né? Ou seja, ele defende a porte e posse de armamentos, ele defende, ou seja, essas ações que são terroristas, né, segundo a visão dele. Então ele simplesmente defende cada vez mais essas pancadarias. Aí só lembrando, né, que foi nesse período que a gente teve o Tratado de Latrão, que foi o que quando a Igreja Católica apoiou, né, o fascismo, né, ninguém poderia dizer que ela poderia ter feito isso, né, mas o Estado do Vaticano, né, ele foi construído justamente por conta disso, ou seja, a Igreja Católica, por esse acordo, né, o fascismo na Itália doou esse Estado, onde a gente tem hoje em dia o Estado do Vaticano, onde, enfim, tem as concentrações católicas e tudo mais. Isso aí foi o Tratado de Latrão, beleza? Um acordo entre a Igreja Católica e o regime fascista. Tudo bem, gente? Bom, gente, então se encerra a nossa videoaula de hoje, né, sobre o regime fascista. A gente vai ver outros regimes perante as nossas próximas videoaulas, tá bom? Essa foi a nossa videoaula. Peguem o exercício, tá bom? Para que vocês resolvam e mandem para mim por e-mail, tá bom, gente? Tchau, gente. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço em todos vocês.